passar aqui, equações diferenciais, aula 4. A aula um pouquinho grande hoje, mas é mais aplicação. A gente não vai apresentar... Bom dia, João Paulo. Não vamos apresentar teoria nova hoje, né? A gente vai só fazer alguns exemplos de equação separável. Marcos, bom dia. Então, a gente só vai utilizar o conhecimento que a gente sabe, fazer algumas contas para mostrar onde que aparece equações diferenciais. Deixa eu mudar o fundo aqui. Acho que preto fica melhor. Luiz Gustavo também chegando. Acho que mudou todas, né? Eu acho. Opa! Deu uma pensada aqui para voltar na próxima página. Isso. Luiz Gustavo, bom dia. Vou colocar aqui para aparecer todo mundo que está aparecendo. Maria Vitória, também chegando. Mais alguém vai aparecer aí? Tatiele falou que gosta de ficar só com a foto. Lucas, quem costuma, Marcos também costuma aparecer, né? João Paulo também. Aí, Marcos, bom dia de novo. Joia. Então, hoje, como eu estava comentando com vocês, a gente vai fazer aplicações. Na verdade, tem bastante aplicações na aula de hoje. Vocês chegaram a ver o conteúdo antes? Viram, né? Então, na verdade, são todas contas simples, não são contas tão complicadas, né? Na verdade, as integrais que vai aparecer na aula de hoje são fazendo aplicação de EDO separável. Então, como é separável, basta... Tem uma exata, eu acho, né? Então, basta a gente integrar dos dois lados que a gente resolve o problema. Samuel chegando, bom dia, Samuel. Joia. Então, eu vou deixar desse lado de cá, a janela de vocês, para a gente poder fazer a nossa aula aqui nessa outra tela. Então, a lei de Torricelli, a gente vai começar com a lei de Torricelli. Para explicar essa lei de Torricelli, vou mostrar aqui para vocês o que significa ela, aqui nesse... Qual que é a motivação para poder fazer essa lei de Torricelli? É exatamente um problema desse jeito aqui, ó. Você tem um barril, né, um recipiente, onde você vai ter uma entrada aqui em cima e tem uma saída aqui embaixo. Então, tem um orifício aqui no fundo, né? Então, esse orifício aqui, ele vai escoar água. Logicamente, se você encher ele, antes de deixar sem o orifício, né? Você enche, e aí, logicamente, quando você enche, você vai ter uma coluna de água aqui, né? Ou de qualquer material que você está colocando aqui dentro, não sei, pode ser outro material que não seja água, e aí você vai ter uma altura dependendo do tempo. Por que depende do tempo? Quando você abre esse furo aqui, ó, a água ela vai começar a escoar, e aí, consequentemente, essa coluna de água, ela vai abaixando até chegar no nível do furo que você fez. Então, a lei de Torricelli fala exatamente isso. Deixa eu mostrar aqui na página anterior, que fala que a variação do volume em relação ao tempo, que é isso aqui, ó, a variação do volume em relação ao tempo, ela é proporcional à raiz quadrada da altura. O João Paulo também aparecendo ali. Bom dia, João Paulo. Então, o que acontece? Então, eu tenho que a derivada do volume em relação ao tempo é exatamente proporcional à raiz quadrada da altura. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é encontrar quem que é... eu quero saber a taxa, como que está esvaziando. Então, meu objetivo é encontrar a variação da altura em relação ao tempo. Então, isso aqui eu não sei quem é. Então, como eu sei que, logicamente, o volume ele vai depender do H, mas o H ele depende do T, então o que você tem? Você tem, na verdade, que o volume é uma função do H, da altura, e que, por sua vez, depende do tempo. Então, na verdade, aqui eu tenho uma função composta. Então, para mim, essa derivada que aparece aqui é exatamente a derivada dessa função composta que está aqui, ó. O que você está fazendo? Você está derivando o volume em relação à altura, que é essa variável aqui, vezes a derivada de dentro, que é o quê? A derivada de H em relação a T. Tá vendo? A regra da cadeia sendo aplicada nessa função composta. Então, no lugar, o meu objetivo, então, é isolar esse camarada aqui, ó, que é o que eu quero. Eu quero saber como funciona a coluna, vou chamar de água, né, o líquido, como que funciona, ou seja, quanto que vai decrescer, né? Qual que é a taxa que a altura vai variar em relação ao tempo. Então, meu objetivo é encontrar a função h de t, ou seja, como que a altura ela se comporta de acordo com o tempo que for passando.
quanto tempo demora para esvaziar, por exemplo, ou quanto tempo demora para ficar metade do tambor, ou 25% do líquido, esse tipo de coisa. Então, logicamente, como que eu isolo isso aqui? Então, a gente passa dividindo, né? Tá? Essa conta está feita aqui na próxima página. Tá vendo? Ó? Como é que eu faço? Eu isolo, eu pego a derivada do H em relação a T, vai ser a constante. Vocês lembram que isso aqui ó, era proporcional à raiz de H, e esse camarada aqui ele passou dividindo, tá vendo? Porque aqui, ó, como é que eu isolo? Tá vendo? Esse camarada aqui ó, vai passar para cá, tá vendo? Esse para cá vai passar para cá dividindo, ó. Então, tá vendo? O dV dt já está aqui, então eu vou dividir por esse dV dH aqui, ó, que vai passar para o outro lado dividindo. É exatamente essa conta que está aqui, ó. dV dH. Tranquilo? Ah, tá. Uma informação importante aqui, ó. Eu sei que no tempo zero eu tenho uma determinada altura. Então, para o tempo igual a zero, a coluna de água vai estar em um determinado nível. Ou seja, eu vou ter um determinado H de zero. No tempo zero, ou seja, a água vai estar aqui, por exemplo, né? 1 metro de altura ou 2 metros. No tempo zero, o barril vai ter uma quantidade de água. Então, essa é a lei de Torricelli. Aqui tem um exemplo numérico para a gente fazer a conta, para ver como é que funciona. Eu tenho um tambor cilíndrico, tá vendo? Ele tem 2 metros de altura. Ele é um cilindro com base, o raio igual a 1. Ele está cheio de água. E aí a gente vai fazer um furo no fundo desse cilindro. E aí pediu para você determinar a altura da água dentro desse tambor, desse cilindro, em função do tempo. Em outras palavras, pediu para você encontrar como que é a altura em relação ao tempo. E depois perguntou para você quanto tempo demora para que o tanque esvazie. O que significa o tanque esvaziar? Significa que a altura é zero, né? Ou seja, quando a altura é zero, significa que acabou, né? Não tem mais água nenhuma dentro do tanque. Observe que o furo aqui ele é feito, não é na lateral, igual o desenho está aqui, né? Não está aqui na lateral. O furo vai estar aqui no fundo mesmo, literalmente. Ou seja, não vai sobrar água nenhuma, dependendo do tempo. Quando vai ter um determinado tempo em que vai esvaziar realmente completamente. Então, como é que a gente faz? Como o volume, a gente sabe que depende da altura, então o volume de um cilindro é a área da base, não é isso? A área da base vezes a altura, não é isso? A fórmula da geometria é a área da base, πr ao quadrado, ele é um cilindro, vezes a altura. Mas aqui, como no caso o raio é 1, então 1 ao quadrado vai dar 1, então vai sobrar só π vezes h. Então, eu cheguei que o meu volume, dependendo do h, vai ser π vezes h. Então, quando você deriva o volume em relação a h, concorda que vai dar π, né? Porque π é constante, a derivada de h é 1. Por quê? Porque na fórmula aqui, ó, eu tenho que dividir por esse camarada, ó. Quem que é o dH dt? É uma constante, raiz de h dividido. O que é a derivada do volume em relação a h? A gente encontrou π, não foi? Só que k dividido por π é uma nova constante, não é? Então, essa nova constante eu chamei aqui de C, isso, de C, tá vendo? Esse C que aparece aqui, ó, na verdade, ele é K dividido por π, é uma nova constante. Beleza? Esse K aqui está livre, então esse C também vai estar livre para poder variar dessa maneira. Outra coisa que eu sei, no tempo zero, o tambor está cheio, 2 metros de altura, 30 minutos depois, caiu pela metade, né? 30 minutos depois, ele caiu pela metade. Então, a altura de 30 minutos é 1 metro. Tranquilo? Problema? É um EDO separável, agora é só fazer a conta, né? Por que só fazer a conta? Que a gente pode passar dividindo esse raiz de H aqui, ó. Desse lado aqui eu tenho o dH dt, então eu vou ficar com 1 sobre, esse camarada ele passou para o outro lado, né? Ele vem para cá dividindo, então vai ficar 1 sobre raiz de H. Esse dH dt é a derivada de H, né? A H' aqui, né? Igual a constante que ficou do outro lado, o C ficou quieto lá do outro lado. Então, quando você integra dos dois lados, tá vendo? Isso aqui é H elevado a menos meio, então você soma 1, divide, né? Vai ficar h elevado a meio positivo, né? Dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2, né? Então, por isso que deu 2 raiz de h, né? Que h elevado a meio é raiz de h. E do outro lado ficou c vezes... Esse c pode sair para fora da integral, então vai ficar c, a primitiva dá 1 em relação a t. E esse c1 que aparece aqui, na verdade, é a subtração das duas constantes, das duas integrais, gera uma constante de integração, né? Você pode subtrair as duas e chamar tudo de C1.
Então, por enquanto, eu vou tentar isolar esse H aqui, né, para ter uma solução explícita. Vamos ver se é possível. Acho que nesse caso aqui é possível a gente isolar o H. Então, como é que vai ficar o H? Lembrando lá, ó, eu tinha 2 raiz de H igual a CT mais C1. Então, o que acontece? Primeiro eu divido todo mundo por 2 aqui, né, para poder cancelar esse 2 aqui. E depois eu elevo ao quadrado. Beleza? Para poder sumir a raiz. Quando eu elevo ao quadrado aqui, ó, desse lado aqui vai aparecer o mais ou menos H. Poderia ser mais ou menos H, não poderia? Mas só que o menos aqui ele não vai fazer muito sentido, porque lembrando que esse H aqui, ó, ele é o quê? Ele é a altura da água, né? Então, essa parte negativa aqui não faz muito sentido. Então, do mais ou menos da raiz quadrada. Então, por isso que ficou só dessa forma aqui, ó. Tranquilo até aí a solução? Genérica? Dependendo de duas constantes, né? Depende do C1 e depende do C. Como que a gente resolve esse problema? Colocando as condições. Como é que a gente encontra a solução particular? Colocando os valores do PVI. Então, quando você coloca 0 no lugar do T aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Você vai ficar com 2 igual a C1 mais, ó, C vezes 0 vai dar 0, né? Então, vai ficar só assim, né? Concorda? E aqui a gente vai ficar com quem? Vai ficar com 2 igual a C1 ao quadrado sobre 4. Então, esse aqui passa para cá multiplicando. Então, C1 ao quadrado vai dar 8. Então, C1 vai ser mais ou menos raiz de 2. Opa, mais ou menos 2 raiz de 2. Depois a gente vai ver que tem que fazer uma análise gráfica, porque que a gente desconsiderou esse menos aqui e considerou só o 2 raiz de 2. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem lá no GeoGebra e plotar por que a constante, você pode postar a outra possibilidade para ver por que a gente não considerou esse menos 2 raiz de 2 aqui para constante. Bom, já que eu considerei o 2 raiz de 2, eu vou colocar ele aqui no lugar desse C1 que aparece aqui, ó. Então, eu vou ter minha H de T atualizada como sendo 2 raiz de 2 mais C vezes T sobre 2 ao quadrado. Agora, eu vou calcular o quê? Vou calcular o H de 30, ou seja, em 30 minutos caiu pela metade, né? Então, vai ficar 1 igual, vou colocar 30 no lugar do T. 30, né, no lugar do T. Isso aqui ao quadrado, dividido por 4, né? Esse aqui pode passar para cá multiplicando. Aí, como aqui dá para extrair a raiz quadrada dos dois lados, então aqui vai ficar 2, aqui vai ficar, como extraiu a raiz quadrada, vai ficar 2 raiz de 2 mais 30C. Esse aqui dá para passar para subtrair, depois dividir por 30, depois dá para simplificar todo mundo por 2 aqui, ó. Você vai encontrar esse valor aqui para C. É uma conta, não é difícil de fazer, não. É só manipulação algébrica mesmo. Bom, já que você encontrou aqui, ó, você encontrou o C1, encontrou o C, tá vendo que tá dividido por 2? Então, se tá dividindo por 2, eu posso cancelar esse 2 aqui, tá vendo? E aí, o que acontece? Tá dividindo por 2. Quando eu divido isso aqui por 2, esse camarada aqui vai virar 30, tá vendo? Então, já englobei tudo aqui e elevei ao quadrado. Aqui eu desenvolvi o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu cheguei nessa parábola. Então, a solução vai dar uma espécie de parábola, tá vendo? Eu tenho o coeficiente, por mais que os coeficientes sejam feios, né? Mas esse camarada aqui é o valor do A, né? AT ao quadrado, fica uma parábola assim, AT ao quadrado mais BT mais o C. O valor do C aqui é 2, né? Esse 2 aqui. Então, ficou com a parábola. Aqui eu mostrei para vocês um pedacinho dela, tá vendo? Tá vendo aqui a lei de formação? E aí, o que acontece? A letra A pediu, a letra A não, a primeira parte do problema pediu para você encontrar a altura em função do tempo. Então, a minha função altura em função do tempo é dada por essa expressão aqui, ó. E depois pediu para falar quanto tempo ela vai totalmente esvaziar. Para totalmente esvaziar, eu preciso que essa altura aqui seja 0. Então, para a altura ser 0, qual tem que ser o valor de t? Então, você vai ter que fazer uma continha aqui também, né? Ou seja, você vai igualar a 0, vai ter que achar a raiz dessa... Usar a Bhaskara, por exemplo, né? Para poder encontrar. Vai dar uma conta, não vai dar uma conta tão bonitinha, né? Mas você vai encontrar um t aproximadamente 102 minutos.
em aproximadamente 102, se você pegar 102 minutos e colocar aqui no lugar do T, você vai ver que esse valor aqui vai ficar próximo de zero. Beleza? Esse exemplo? Beleza. Ótimo. Então, o pessoal do chat aí, se não tiver, que não está aparecendo, o pessoal que eu consigo ver a expressão, né? Mas o pessoal que não está aparecendo, se tiver alguma coisa que queira que não esteja ok, né? Pode falar que a gente volta. Pausa e tal. Controle de doenças. Aqui tem um exemplo da febre tifoide. Como vocês já leram o conteúdo, eu vou só explicar, não vou ler o texto na íntegra, né? Vou só explicar o problema sem necessariamente ler o texto, porque os textos vocês já leram. Vou só falar das variáveis e o que implica no problema. Então, aqui eu tenho um exemplo da febre tifoide. Eu tenho duas variáveis, que é o x e o y. Quem que é o x? Esse x aqui é a densidade, é a quantidade de pessoas que podem transmitir a febre, e esse y aqui são consideradas pessoas da população que elas são suscetíveis a pegar a doença. Então, eu tenho uma taxa de transmissor e tem uma taxa de pessoas normais, sadias, digamos, que podem ser infectadas. Então, como é que esse modelo funciona? Esse modelo funciona falando o seguinte, que a taxa da quantidade de pessoas que podem transmitir o vírus, ela, logicamente, é diretamente proporcional à quantidade de pessoas. E também aqui, ó, a taxa das pessoas, a quantidade das pessoas normais que é suscetíveis a pegar o vírus, o vírus não, aqui eu não sei se é vírus, deixa eu ver, febre, aí eu fiquei com um problema aqui de biologia. Não é bem vírus, né? Não sei. Fiquei com dúvida agora, viu? A quantidade de pessoas sadias que podem receber a doença, ou seja, pegar a febre, vamos falar assim, né? Não sei se é vírus, não. Gripe, eu sei que é vírus, né? Mas a febre, eu não sei o que ocasiona a febre, né? Essa febre tifoide. Tem que dar uma pesquisada para poder saber, né? Se alguém saber aí, né? Qual que é o agente patológico, qual que é o nome, né? Que gera essa febre, pesquisa aí e me fala depois. Fala que essas pessoas normais aqui, a taxa dela é o quê? É a quantidade de pessoas que podem, é a multiplicação, né? Da quantidade de pessoas que podem transmitir, vezes a quantidade de pessoas ainda que não possuem a doença. Então, eu tenho o quê? Eu tenho essas duas equações diferenciais ordinárias, tá vendo? Essa aqui, bacteriana, obrigado, Marcos. Só para aparecer aqui no chat, a informação que o Marcos deu aqui, né? Uma doença bacteriana. Então, a bactéria que causa a febre tifoide. Então, aqui, ó, essa primeira equação aqui, ó, eu consigo resolver. Opa, com traço. Eu consigo resolver tranquilamente, né? Eu consigo achar o X, né? A quantidade de pessoas que podem transmitir a doença. A partir do momento que eu encontrei esse X, eu posso vir e substituir ele aqui, ó. Concorda? Que agora esse X aqui ele vai depender só do T, quando eu resolver essa primeira EDO aqui. Vai depender somente, o X vai depender do T, né? Quando eu colocar ela aqui, ó, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com uma coisa dependendo o Y, esse Y para cá, ele pode vir para cá dividindo, e esse lado direito aqui vai ficar só dependendo do tempo. Aí eu vou ficar com uma EDO separável. Então, vamos lá. Acho que eu fiz as duas contas aqui. Aqui tem um exemplo de como que a gente vai aplicar aqui. Determine o valor do X, lembrando que o X... Bom dia, William chegando aqui também, ó. Vou colocar aqui para dar o crédito. Para dar o crédito de quem está aparecendo. Cheguei atrasado, estava aqui na escola. Tranquilo. Então, aqui, ó, eu tenho x, pediu para determinar o valor de x daquela primeira equação diferencial lá, resolvendo a equação 1.5, e eu vou falar que no tempo zero eu tinha 2.500 pessoas. Essa aqui, lembrando que o x é a quantidade de pessoas que podem infectar aquelas pessoas, que é o y, né, que são, entre aspas, normais ainda, sem a doença. Depois pediu para utilizar o resultado da parte A, né, que é a quantidade de pessoas que podem infectar outras, para poder determinar o Y. Tá vendo? Aqui no caso aqui eu dei a população inicial normal, sem a doença, no tempo zero, como sendo 450 mil pessoas. E aí perguntou, determine a proporção da população que escapa da epidemia, ou seja, lembrando que o Y de T são as pessoas normais que não estão doentes.
Então, se eu calcular o limite disso aqui, quando t tender a mais infinito, isso aqui poderia ter duas coisas, uma coisa boa e uma coisa trágica, digamos, né? Se esse valor aqui der zero, significa que todo mundo ficou doente, né? Quando o tempo vai para mais infinito. Se essas quantidades de pessoas aqui, que são consideradas sem a doença, se der zero, significa que todo mundo ficou doente. Agora, se isso aqui der aproximadamente 450 mil, significa que está todo mundo normal, né? Sem a doença. Concorda com essa análise? Então, é o que a letra C está falando. Então, a solução da letra A, tá vendo? Eu vou resolver esse PVI aqui, ele é separável, tá vendo? Esse x de t, ele pode vir para cá. Essa é a EDO que a gente já resolveu antes, né? Você vai ficar assim, ó, igual a menos beta. Isso aqui dá o ln de x de t, concorda? Quando a gente integra, porque isso aqui é a derivada do ln, né? Então, quando você integra aqui, o resultado aqui, a integral da derivada, a gente já fez isso, acho que na primeira aula ou na segunda aula, né? A gente já fez essa conta. Quando você faz aqui, o resultado vai dar o ln de... Né? A integral da derivada vai dar a própria função. E desse lado aqui vai dar menos beta t mais uma constante, né? Aí você pega a exponencial dos dois lados, vai ficar e, uma nova constante aqui, e elevado a menos beta t, né? Porque quem que é esse k aqui? Esse k aqui, na verdade, é e elevado a c, né? Que você pode conservar a base e somar os expoentes. É tranquilo isso aí? Beleza, então. Então, aqui eu tenho a solução, tá vendo? Por que aqui apareceu esse 2.500? Porque aqui eu usei a condição inicial, né? O x de zero vale 2.500. Então, o que é o x de zero? 2.500 igual a k, que multiplica e elevado a zero, dá 1. Então, aqui a gente descobre que o k vale 2.500. Tá vendo? Que está preenchido aqui já. O valor da constante, do valor inicial. Bom, deixa eu dar uma limpada aqui, para não tumultuar muito a tela. Então, essa é a minha solução para o x. Agora, eu vou resolver o segundo problema. Tá vendo que esse x aqui, eu já sei quem é ele. Então, eu posso substituir ele. Então, agora o problema vai ficar um pouquinho mais chato de resolver, porque a conta vai ficar um pouquinho maior. Por que vai ficar maior? Porque agora você vai ter um y' dividido por y, e do outro lado vai ficar menos um alfa vezes 2.500 e elevado a menos beta t. Novamente, desse lado aqui vai ficar um ln de y de t, e desse lado aqui vai ficar e elevado a quem, né? Você vai pegar a exponencial dos dois lados, vai ficar e elevado a menos 2.500. Menos 2.500 e elevado... Tem a integral, né? A integral disso aqui, né? Você vai integrar dos dois lados, né? A integral disso aqui e elevado a menos beta t. Tá vendo que aqui na resposta ficou uma exponencial de uma exponencial? Dá um zoom aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? É por causa desse fato aqui, ó. Você vai fazer a integral de uma exponencial, tá vendo? Quando você, para isolar o y de t aqui, você vai ter que pegar a exponencial dos dois lados, não vai? Para isolar o y de t. Então, por isso que ficou a exponencial da exponencial. Logicamente, aqui, esse 450 que está aparecendo aqui, eu já utilizei a condição inicial aqui, ó, do y de zero ser 450 mil. Essa conta, se você tiver dúvida nela, eu acho que da outra vez que eu fiz, que eu trabalhei essa disciplina, eu acho que eu resolvi isso aí passo a passo. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha naquele vídeo da aula 4, da outra vez que eu trabalhei essa disciplina, que eu fiz essa conta passo a passo. Você pode pausar o vídeo lá e conferir por que chega nesse resultado. Mas o importante aqui que eu quero mostrar para vocês, que agora eu tenho uma expressão para a minha população dita normal em função do tempo. E aí eu posso calcular o limite disso quando t vai para mais infinito. Então, quando t vai para mais infinito, tá vendo que essas constantes alfa e beta que aparecem aqui no problema original, ó, tá vendo esse beta e esse alfa aqui, essas duas taxas, elas são primordiais. Vocês lembram que agora na pandemia do coronavírus o pessoal falava muito a respeito da taxa de transmissão ser maior do que 1 ou menor do que 1? O que isso representa para a questão de aumento de casos ou diminuição do número de casos? Então, essa constante alfa e essa constante beta aqui, elas vão influenciar, tá vendo o resultado do limite? Deu esse. Observe que essa exponencial aqui é de um número negativo.
Então, dependendo da taxa desse alfa com beta aqui, ó, ou seja, da quantidade de pessoas, lembrando que alfa é a constante de proporcionalidade das pessoas que podem transmitir a bactéria, né, da febre. E beta é a constante de proporcionalidade das pessoas ditas normais, que são suscetíveis a pegar a bactéria, né, da febre tifoide. Então, esse coeficiente aqui, ó, essa exponencial aqui, dependendo do valor de alfa sobre beta, isso aqui pode tender a 0 ou pode tender a 1, por exemplo, para poder chegar naqueles dois valores que a gente tinha comentado lá, né? Com o tempo, todo mundo ficar sadio, sem a febre, ou com o tempo, todo mundo ser contaminado. Tranquilo o exemplo? Beleza, então. Trajetórias ortogonais, mais outro exemplo. Tem bastante exemplo na aula de hoje, né? Só tem exemplo, na verdade, não tem teoria nenhuma na aula de hoje. O que é a trajetória ortogonal? Esse aqui é mais um problema geométrico, na verdade, de cunho geométrico, porque o que é uma trajetória ortogonal? Uma curva ser ortogonal à outra, eu preciso... Aqui ficou parecendo uma reta, né? Imagina que você tem duas curvas. Vamos tentar fazer uma curva assim e uma curva assim. Você tem uma curva C1, uma curva C2. Para me falar que essas duas curvas elas são ortogonais, o que você tem que fazer? Você tem que calcular o vetor tangente dessas curvas. Se esses vetores tangentes eles fizerem 90 graus, então as curvas são consideradas curvas ortogonais. Então aqui eu tenho um exemplo bastante... Tá vendo? As famílias são denominadas trajetórias ortogonais. Aqui eu tenho um exemplo para parábola. Eu peguei aqui um conjunto de parábolas. Considere a família de parábola. Tá vendo? Essa parábola é a parábola tradicional, né? Y igual a k vezes x ao quadrado. Ela tem abertura para o eixo do y, né? Tá vendo? Ó, tem abertura no eixo do y aqui. E esse k aqui ele está variando, desde de negativo, né? Com cavidade voltada para baixo, positivo, com cavidade voltada para cima. O fato é que todas elas passam pela origem. Beleza? K vezes x ao quadrado, dependendo do valor de k. O K maior vai ter as parábolas mais abertas, o K menor vai ter as parábolas mais fechadas, né? Que são essas aqui, ó. K, na verdade, o K entre menos 1 e 1 vai ter as parábolas mais fechadas, né? Tanto com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para baixo. E K maior que 1 e K menor do que menos 1 vai ter as parábolas mais abertas, né? Com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para baixo. Então, primeiro pediu para desenhar como é que seria essa família para vários valores de K. Tá vendo aqui na letra A que eu já desenhei essas parábolas, não tem nenhum segredo, só jogar no GeoGebra. Aqui eu coloquei cores diferentes só para o desenho ficar um pouquinho mais apresentado. Aí pediu, aqui é uma coisa interessante, já que é um exercício até lá do cálculo 1. Pediu para achar uma expressão para o coeficiente angular da parábola passando por um ponto. Imagina que você tem um ponto qualquer aqui, ó, um ponto XY, dessa parábola aqui, ó. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular aqui, na verdade, é o quê? É a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui. A reta tangente ficou bem em cima da parábola, mas seria o quê? Seria a tangente desse ângulo aqui. Então, eu quero, para qualquer x ou para qualquer y, você pode pegar o x e o y em qualquer lugar, eu quero uma expressão que vai me dizer qual que é a inclinação da reta tangente nesse ponto em questão, beleza? Envolvendo as coordenadas x e y, mas que não dependa do parâmetro k. Por que não depende do parâmetro k? Porque eu posso escolher qualquer uma das parábolas, beleza? Porque se dependesse do parâmetro k, por exemplo, se o k tivesse que ser 1, por exemplo, então necessariamente eu teria só uma parábola para poder fazer. Agora, como não depende do k, aí eu posso pegar qualquer uma das parábolas para poder fazer o coeficiente utilizando essa regra. Na letra B, pediu para vocês encontrarem os coeficientes angulares das curvas ortogonais. O que seriam as curvas ortogonais? Seria uma curva, igual eu falei para vocês, que fizesse 90 graus, ou seja, os vetores tangentes. Então, eu quero encontrar uma família de curvas ortogonais a essas parábolas. Olhando pelo desenho aqui, possivelmente parece ser elipses, né? Porque os valores de K vai variando.
Então, possivelmente, parece que as elipses vão satisfazer essa condição aqui. Aí eu vou utilizar aquela informação que a gente tem lá do curso de geometria analítica, que para duas curvas serem ortogonais, os coeficientes angulares das retas, a multiplicação deles tem que valer -1. É a informação lá da geometria analítica. E depois pediu para resolver a equação encontrada aqui na letra B, para as famílias ortogonais, para poder determinar também as mesmas coisas que a gente determinou aqui na letra A, ou seja, os coeficientes angulares das parábolas. Eu vou determinar os coeficientes angulares das curvas ortogonais às parábolas também. E depois desenhar algumas delas. Então, aqui está o desenho da letra A, né, a família de parábola, e aí eu vou em busca desse coeficiente angular. Então, como o y, ele depende de... Tá vendo? A parábola, eu tenho essa expressão aqui, né? O y, ele depende de x. Então, aqui eu posso isolar o k, né? Quem que é o k? O k, na verdade, é y dividido por x ao quadrado. E aí eu vou derivar. Por que é o coeficiente angular? Não é a derivada da função no ponto? Então, o coeficiente angular é o y', não é? O coeficiente angular no ponto x é exatamente a derivada da função naquele ponto. É a inclinação da reta tangente. Então, quando você deriva isso aqui, ó, vai ficar o 2 vai cair, né? 2 vezes k vezes x. Só que o k eu posso substituir por isso aqui, ó. Aí dá para cancelar esse x com esse, então sobrou a derivada de y em relação a x, como sendo 2y de x dividido por x. Então, imagine que você pegou, por exemplo, você quer no ponto 1, 1. Qual que é o coeficiente no ponto 1? Você tem que calcular o y' de 1. Então, vai ter 2 vezes o y de 1 dividido por 1. Isso aqui vai dar quanto? O y de 1 aqui, no ponto 1, vai dar 2 dividido por 1, né? Porque o y de 1 vai valer 1. A imagem do 1, tá vendo? Esse aqui é o ponto 1. E a imagem dele. Tranquilo? Então, aqui vai ficar 2 dividido por 1, então eu tenho inclinação 2. Então, se você tiver a parábola, essa parábola aqui, ó, no ponto 1, 1. Então, qual é a inclinação dessa reta aqui? A tangente desse ângulo aqui é certeza que vale 2. Tranquilo, hein? Bom, então aqui eu encontrei o coeficiente o coeficiente angular para todas as parábolas, né? Para qualquer ponto xy que você queira encontrar. Então, o coeficiente angular da parábola é dado, só reescrevi aqui, né? Que é exatamente a informação que a gente obteve lá. Agora, na letra B, eu preciso o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho a parábola aqui e eu tenho uma curva aqui. E aí, essa aqui é a parábola, eu sei que o coeficiente angular dela vale 2y sobre x. Vamos chamar esse camarada aqui de M1. E aí, eu quero encontrar o coeficiente dessa outra aqui, ó. Eu não sei quem é, vou chamar ele de M2. Mas o que eu sei? Para eles serem ortogonais, eu sei que o M1 vezes o M2 tem que valer -1. Então, quem que é o M2? É -1 sobre M1, não é? Exatamente essa conta aqui, ó. Esse M1 aqui eu já tenho, né? Exatamente esse aqui que é o M1, que é o da parábola. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai encontrar exatamente isso aqui, ó. Então, esse aqui é o coeficiente angular, o quê? Dessa outra curva, que vai ser o quê? Vai fazer 90 graus. Vai fazer 90 graus com a parábola. Ficou claro? Beleza. Agora, como é que é a carinha dessas curvas, né? Como é que é a cara dessas curvas, dessas famílias que tem o coeficiente angular dado por essa expressão? Então, vamos descobrir a família de curvas cujo coeficiente angular no ponto xy é dado por isso aqui, ó. Essas curvas, elas são perpendiculares às parábolas. Então, dessa igualdade, nós vamos tirar o quê? Quando você pega isso aqui, ó, você pede multiplicar cruzado aqui, ó, vai ficar quem? Vai ficar 2y, y', mais esse menos x eu passei para o outro lado lá, né? Mais x igual a 0. Então, eu tenho essa EDO. Essa EDO aqui, ela é exata. Vocês podem checar isso, né? Você chamar o m de xy de x e o n de xy de 2y. Beleza? Quando você pega o my, vai dar 0. Quando você pega o nx, vai dar 0 também. Então, é exata. Aqui tem uma maneira interessante que eu não comentei para vocês quando eu estava falando de EDO exata.
lembra que essa função aqui, ela depende de x e y, não é? Essa aqui também depende de x e y. Nesse caso aqui, ó, tá vendo que elas estão disjuntas? Uma só depende de x, a outra só depende de y. Ela não tem os dois termos na mesma expressão, do m e do n. Quando isso acontece, uma maneira de você resolver é utilizando essa equação aqui, ó, sempre vai dar certo. Você vai encontrar quem que é a função f grande somado com a função g de grande igual a constante. Esse y que aparece aqui dentro dessa g grande vai ser a solução implícita. Mas você pode utilizar o mesmo processo que a gente utilizou para resolver a DO implícita, vai chegar no mesmo resultado. Então, nesse caso aqui, quem que é essa f grande? Essa f grande é a primitiva, de forma que a derivada dela dá exatamente o m. Tá vendo essa f aqui? Ela substitui aquela psi, né? Lembra de uma psi de xy igual a c? De forma que a derivada dessa psi em relação a x era igual ao m, e a derivada dessa psi em relação a y era o n. Então, aqui eu vou substituir esse camarada aqui como sendo a f', só depende de x. Por quê? Porque o m só depende de x. E aqui eu vou substituir esse camarada aqui como g' de y. Por quê? Porque esse n aqui só depende de y, é 2y. Então, eu posso fazer dessa maneira. Então, aqui fica claro que essa f grande é a integral aqui em relação a x, essa aqui é a integral em relação a y, essa aqui em relação a x. Então, você vai descobrir que x ao quadrado sobre 2, que é a primitiva dessa, mais y ao quadrado, que é a primitiva dessa, isso aqui igual a uma constante, vai ser a solução das famílias ortogonais às parábolas. E como a gente esperava, isso aqui realmente é equação de elipse, né? Porque a equação de elipse tem essa carinha aqui, né? X sobre A elevado a B mais Y sobre B ao quadrado igual a 1, não é assim? Então, aqui você pode dividir por C, se você quiser ficar igual a 1. Aqui você pode ficar com X sobre... quando você está dividindo por C, você pode colocar só para ficar assim, né? Aqui vai ficar Y sobre raiz de C. Beleza? Aí, de acordo com o C for variando, você vai fazendo todas as elipses. Tranquilo? Só para ficar na forma canônica da elipse, né? Essa aqui acho que tem o desenho, né? Tá vendo? Opa. Então, realmente, alguém falou alguma coisa no chat aqui? Ô, Valdomiro. Oi, João. Esse novo método que você disse aí pode ser para qualquer DO assim exato, ou só quando o M e o N for igual a zero? Só quando o M depender somente... Quando não tem... deixa eu voltar aqui. Quando não tem... Tá vendo que o M aqui só depende de X e o N só depende de Y. Não tem fatores que mesclam, né, o X e o Y ao mesmo tempo. Se eu tiver o X e Y juntos, se eu tivesse aqui, por exemplo, X vezes Y ao quadrado, e aqui, logicamente, aqui já não vai ser exata, né? Eu modifiquei aqui. Mas se tiver a sua M e sua N depender de X e Y ao mesmo tempo, então você não pode utilizar esse método, não. Isso aqui só pode quando a M depender somente de X e a N depender somente de Y. Ficou claro? Ficou. Beleza. Então, aqui tem a família de parábolas, né, para alguns valores de C. Agora, a gente vai falar de outro exemplo, que seria a concentração de remédio. A concentração de remédio, quando você vai no médico, né, e ele receita para você, sei lá, tá com febre, dipirona, de 6 em 6 horas, ou outro remédio antibiótico de 8 em 8, ou de 10 em 10, o que significa? Significa que, com o passar do tempo, essa dose de remédio que está na sua corrente sanguínea, né, no seu corpo, ela vai sendo eliminada, né? E aí vai passando o efeito, o corpo vai eliminando, e aí depois de um determinado tempo você tem que tomar outra dose para poder repor, né? Para poder combater a infecção que você está tendo, né? A doença que você está, né? Então, como é que funciona a concentração de remédio? É um exemplo interessante também de equação separável. Estava falando que a taxa... O que é esse C' de T aqui, ó? O C de T é a concentração de remédio. O que significa dCdt, né? Que é o dCdt, que é o C'. Isso aqui é a taxa de concentração de remédio em relação ao tempo.
está falando que isso é diretamente proporcional, ou inversamente, né? Não sei, dependendo do valor de K aqui, da constante, a quantidade de remédio que você tem em um determinado instante T. Então, K, se K é um número positivo, ele é chamado de constante de eliminação. Se K é positivo, logicamente que menos K é negativo, então significa que você está perdendo, né? A sua taxa ela está diminuindo em relação ao tempo, né? Porque vai ficar negativo desse lado aqui. Então, aqui tem um exemplo para a gente poder ver como é que isso funciona. Falou o seguinte, C0 é a concentração de remédio no tempo zero. Então, C0 é a concentração de remédio no tempo zero. Pediu para você encontrar como é que seria a concentração de remédio num tempo T qualquer, né? E depois perguntou se o corpo eliminar metade do remédio em 30 horas, ou seja, quando o T for 30, isso aqui tiver a metade da concentração inicial, né? Porque C0 é a concentração, ó, C0 é igual à concentração no tempo zero. Quando o tempo é zero, eu vou ter esse C índice zero aqui, é uma quantidade, né? Um número. Então, passou 30 minutos, Não, peraí. Se o corpo eliminar metade do remédio em 30 horas, ou seja, se isso aqui acontecer, perguntou quanto tempo vai demorar para eliminar 90% do remédio, ou seja, eu vou ficar com 10%. Quanto tempo eu preciso, qual que é o valor do T, para eu ficar só com 0,1 da concentração inicial? Ou seja, o corpo já eliminou 90%, eliminou 0,9. Beleza o problema? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai resolver a minha EDO para poder ver a concentração, como é que a gente faz para encontrar o C em função do tempo, que é esse problema aqui. Novamente, ela é separável, eu posso pegar esse C... Valdomiro. Oi, Célio. Desculpa te interromper. Eu poderia também fazer, calcular o espaço em 30 e multiplicar vezes 3, que daria os mesmos 90? Você poderia fazer o quê? Eu faria o cálculo em 30%, correto? 30%. E multiplicaria vezes 3, eu acharia também o mesmo resultado? Se eliminar... quanto tempo demorará para eliminar? Se você fazer, igual você falou aí, né? Para ficar... No primeiro caso, você ia ficar com 0, opa, deixa eu diminuir aqui o traço. Se você ficar com 0... Entenda aqui. Se eu achasse o 0,3 e multiplicasse por 3... Nesse caso aí, que ele está querendo 90%, eu acharia o mesmo resultado? Eu acredito que não, Célio, porque essa coisa aqui ela não é linear. A gente vai ver na expressão do C de T que a gente vai encontrar aqui, ó, ela possivelmente vai depender de uma exponencial. E aí, o que acontece? Uma exponencial, por exemplo, seja crescente ou seja decrescente, o tempo para poder, o decaimento aqui, ó, na imagem, ele não é linear, igual você está falando aí, né? Fazer 30% e depois multiplicar por 3... o espaçamento aqui no domínio, ele não é igual ao espaçamento aqui na imagem. Deu para entender? Entendi. Então, a resposta para sua pergunta é não. Eu acho que você não poderia, você não poderia fazer 30%, elimina 30%, acha um tempo. Aí o corpo ficaria com 70% ainda. E aí você pegaria esse tempo e multiplicar por 3. Possivelmente, quando você multiplicar esse tempo que levou para eliminar 30%, a pessoa já teria até morrido, talvez, né? Porque talvez esse tempo aí não teria mais nada de efeito na corrente sanguínea, porque esse negócio aqui, ela cai, né? Tomou aqui, né? Tá com uma dose C0, que é o que o corpo precisa. Essa coisa vai fazer assim, ó. Entendeu? Aí o que acontece? Se você chamar esse camarada aqui, ó, nesse tempo aqui ainda tinha 70%. Se você pegar esse tempo aqui, ó, e multiplicar por 3 aqui, ó, essa coisa ela vai cair tão rápido que pode ser que essa coisa já zeraria, entendeu? Não ficaria com uns 10% ainda. Deu para entender? Ficou mais claro? Com o gráfico? Entendi. Beleza. Então, essa solução da EDO aqui, ó, essa aqui novamente, a gente vai utilizar novamente o ln de C de T, tá vendo? A derivada, integra, né, igual a integral desse lado de cá também, aí a gente vai encontrar essa expressão aqui, igualzinho o primeiro exemplo da aula de hoje. Então, essa aqui é a concentração de remédio em função do tempo. Só que aqui já apareceu o C0. Como é que eu descobri quem que é esse C0 da constante de integração? Na verdade, eu já utilizei o fato de C de 0 ser igual a C0.
para poder encontrar essa constante aqui. Então, isso aqui é a taxa, é a quantidade de remédio, né? De concentração de remédio que vai estar na corrente sanguínea da pessoa em função do tempo. Bom, aí o que acontece? Para poder determinar essa constante K que aparece aqui, eu tenho outra informação. A outra informação falou que no tempo, 30 minutos depois, o corpo eliminou metade. Se eliminou metade, então eu fiquei, ou seja, o C de 30 é igual a C0 sobre 2, porque eliminou metade, né? Tinha C0 no tempo zero, então agora eu fiquei com C0 sobre 2. Então, se eu faço essa conta, ou seja, C0 sobre 2 igual a C0 e elevado a menos K vezes 30, né? Que agora eu estou usando T igual a 30. Ficava melhor o 30 antes do K aqui, né? Deixa eu só apagar aqui. Menos 30K. Menos 30K. Então, aqui dá para cancelar esse camarada com esse. Então, aqui ficou meio de igual a E elevado a menos 30K. Aí eu vou calcular o LN dos dois lados, tá vendo? Tá feita a conta aqui, ó. LN de meio é igual a LN dessa coisa. Só que o LN disso aqui vai dar menos 30K. Concorda? Porque o LN da exponencial vai dar a identidade, né? É o que tá aqui, né? Vai cair, na verdade, né? Na conta. Então, quem que é o K? É dividir por 30 aqui, ó. Dividir por menos 30, né? Esse camarada saiu daqui, eu encontrei o valor da constante. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora... Opa. Estamos em condição de estabelecer o tempo, né? Porque tem outra pergunta, né? Quanto tempo demora para ficar só 10%? Então, eu quero que fique exatamente isso aqui, ó, ou seja, eliminou 90%. Qual que é o valor do tempo? Então, eu tenho a minha expressão, por exemplo, é o C de T é igual a C0 e elevado aquele trambolho grandão que deu lá, deu menos, ó, o valor de K aqui, ó. Tá vendo esse menos K aqui, ó? Então, na verdade, menos K vai dar mais, tá vendo? Menos KT, menos K vezes T vai dar mais LN, né? Então, vai dar mais LN de meio dividido por 30 vezes T. Então, essa aqui é a expressão da concentração em relação ao tempo. Então, agora eu quero resolver essa conta, né? 0,1 C0 igual a C0 e elevado a LN de meio sobre 30 vezes T. Eu quero encontrar o T que isso aqui funciona, né? Ou seja, você vai ficar com 0,1 desse lado. Vou calcular o LN, né? Vai ficar LN de 0,1 igual LN dessa coisa aqui, ó. Vai dar LN de meio dividido por 30 vezes T. Concorda? Porque o LN dessa exponencial aqui vai dar exatamente quem está aqui em cima. Que vai cair, né? E LN de E vale 1. Então, quem que é o T? O T, na verdade, é o LN de 0,1. Vamos fazer essa conta. Opa. Bati a mão no mouse aqui sem querer. Vai dar LN de 0,1. LN, deu negativo, tá vendo? Dividido por quê? É melhor fazer essa conta aqui primeiro, LN de meio, que eu vou passar para lá dividindo, né? LN de meio dividido por 30. Então, vamos lá. Meio... Opa. 0,5 LN dessa coisa, dividido por 30. Deu isso aqui, né? Então, vamos pegar o inverso dele, que vai passar para o outro lado, 1 sobre x, vezes quem? Vezes o 0,1 LN, né? 99,65. Aproximadamente 100 horas, que é o valor de tempo, né? Então, aproximadamente 100 horas, você vai ter o quê? O seu corpo vai ter somente 0,1% da concentração inicial tomada, né? Da dose C0. Esse C0 aí, não sei qual que é, né? Pode ser 500 miligramas, né? Digamos, de pirona. Não sei quantas gramas vai restar, mas se for 500 miligramas, vai ficar 100 horas depois, vai ficar 10% disso aí, né? Vai ficar 10% de 500, vai dar 5, né? 5? 50.
50, né? 50. Campos de direções. Ficou tranquilo o exemplo da concentração de remédio? E o último, né? Falta 6 minutos para a gente poder terminar. O último, falar de campos de direções. Esses campos de direções aqui, é um problema geométrico também interessante. Ele está vendo que ele te deu a taxa de como, eu não sei quem que é o y, né? Mas eu sei que a derivada desse y vale x mais y. E te dei falando que quando o x for 0, a inclinação vale 1. Porque a derivada aqui, ó, concorda que esse x mais y ele é exatamente a inclinação das retas tangentes à sua função y. Ou seja, você tem uma função y, quem que é o y'? É exatamente a inclinação da reta tangente no ponto x, não é isso? Então, está falando que para cada ponto que você considerar, aqui tem até um exemplo numérico, né, para vocês entenderem o problema. Ó, o que significa essa equação? Essa equação, aqui eu dei um exemplo para vocês, aqui no ponto 1. Imagine que você pegou, por exemplo, o x igual a 0. Tá vendo? Aqui é o ponto xy. O x igual a 0, o y igual a 1. Ou seja, o y de 0 aqui valendo 1. Então, qual que é a inclinação? Eu não sei como é que é o formato da curva y. Mas o que eu posso garantir para vocês é que aqui, nesse pedacinho aqui, se você der um zoom, o tamanho, a aparência dessa curva y, ela vai parecer com um pedacinho de reta que tem inclinação 1. Por quê? Porque a inclinação vale x mais y, não é? O x vale 0, o y de 0 vale 1, então 0 mais 1 vale 1. Então, localmente, eu sei que isso aqui vai valer exatamente, a inclinação vai valer 1. Então, o que acontece? Pediu para... cadê? Suponha que nos é pedido para esboçar o gráfico da solução do PVI. Aqui, logicamente, eu vou utilizar um sistema de computação algébrica para poder fazer isso. Opa. Eita, cadê a minha figura? Sumiu? Ah, tá aqui a figura, deixa eu ver. Essa aqui. Então, o resultado disso aqui a gente chama de campos de direções, ó. O campo de direção, não sei se dá para ver, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tem um monte de... Tá vendo esses tracinhos azuis aqui, ó? Então, isso aqui é o comportamento para cada ponto XY. Isso aqui vocês podem ver lá, vamos fazer aqui no GeoGebra, vocês podem fazer assim. Deixa eu ver, tem 3 minutos, acho que vai dar tempo de a gente fazer esse último exemplo aqui. Você pode resolver EDO no GeoGebra e você pode desenhar o campo de direção também, né? Basta isolar o Y'. Tá abrindo aqui, viu, gente? Demorou bastante, hein? Deixa eu tirar essa malha aqui. Eu não gosto muito dessa malha, não. Vamos lá. Você pode fazer, por exemplo, aqui, campo. Você pode usar campo de direção e aí você pode colocar quem que é o Y', né? Quem que é o Y' nesse caso aqui? É x mais y. Então, quando você faz isso, aqui não vai adiantar eu dar zoom, porque o tamanho do... Tá vendo não sei se dá para ver aí a inclinação, o campo de direção é dado por esses... É como se fossem pequenos vetores. Esses pequenos vetores aqui, só que não tem a setinha do vetor. Aí você pode pedir para resolver, por exemplo, a EDO. A EDO passando por um ponto. Quem que é a EDO? Era x mais y, não era? Y' igual a x mais y, passando pelo ponto 0, 1. Tá vendo? Essa curva aqui, ó, deu, ó, quem que é a EDO? Qual que é a solução da EDO? A solução da EDO é dada, quem que é o y de x, né? É menos x mais 2, que multiplica exponencial de x menos 1. Essa curva aqui, ó. Dá uma aumentada nessa curva aqui. Exatamente essa curva aqui, tá vendo?
Então, tá vendo que aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui perto do 1 para vocês verem. Perto do 1, vocês lembram que era um pedacinho, um segmento de reta com inclinação 1? É exatamente isso aqui, ó. Eu tava falando para vocês, ó. Perto do 1, tá vendo aqui, ó? O comportamento, eu não sei como era o formato da curva toda, eu não tinha solução. Mas pelo menos aqui perto do 1, eu sei que a inclinação aqui vale 1. Se eu pegar, por exemplo, a reta que passa por aqui, deixa eu ver se dá para poder a gente fazer, seria y menos y0, então seria y, o y0 aí, no caso, é a imagem do zero, então seria y menos 1, igual a quem? Igual, o coeficiente angular aí é 1, que a gente descobriu, né? Então, 1, que multiplica x menos x0, né? O x0 aqui é 0. Tá vendo a equação da reta tangente aí? Então, a equação da reta tangente aqui nesse ponto, tá vendo? Ela tem inclinação 1. Se você quiser pegar todas as soluções da EDO, também você pode, né? Você tira esse ponto inicial aqui, ó. Aí você vai ficar com toda... Tá vendo que criou um controle? Deixa eu tirar essa reta aqui, que ela tá atrapalhando. Criou um controle deslizante aqui, ó. Deixa eu voltar o zoom aqui para vocês verem. Eita. Cadê a solução? Apagou ela sem querer, Valdomiro. Aí eu apaguei ela sem querer, né? Eita. Resolver. Obrigado, viu? Não percebi, não. Resolver. Valdomiro, acho que era melhor você dar aula de GeoGebra do que de cálculo, né? Como é que é? Você devia dar aula mais de GeoGebra do que de cálculo. Mas eu não sei quase nada de GeoGebra. Mas Y, só algumas coisas básicas mesmo. Aí, agora tem, né? Aqui a solução. Vamos colocar o rastro nela aqui. Olha. Opa, não foi o rastro, não. Acho que eu vou pedir Janine para me dar umas aulas. Janine? Aí eu repasso pro pessoal. Ela desenvolveu uma tese sobre o GeoGebra aí. Foi, acho que a tese dela é a respeito de cálculo diferencial integral. Acho que esse aqui não tá valendo mais de nada, não. Deixa eu pagar esses aqui. Tá vendo todas as soluções? Tá me devendo uns favores, vou cobrar dela. Como é que é? Tá me devendo uns favores, eu vou cobrar dela. Ah, entendi. Olha, tá vendo todas essas curvas aqui? Logicamente, eu tô pegando o parâmetro. Tá vendo que o parâmetro tá mudando aqui, ó? 0,39, 2,37. Isso aqui são todas... Se você mudar isso aqui também, você consegue mais curvas, né? Você, em vez de colocar de menos 5 até... Cadê o controle deslizante? Eu acho que ele não foi selecionado, não. Aqui, controle deslizante. Se você colocar de menos 10 até 10, deixar a possibilidade de fazer mais curvas, né? Vou colocar mais rápido aqui, ó. Não aumentou muito, não. Ficou mais ou menos no mesmo, de menos 10 até 10, ficou mais ou menos no mesmo. Aqui foi um pouquinho mais além aqui, né? Fez essa parte aqui um pouquinho mais. Mas era isso, gente. O campo, logicamente, o campo tem uns exercícios aqui no final. Esse exercício aqui, possivelmente, eles vão estar na lista de vocês. É só para resolver algumas EDOs, tá vendo? Mas esse exercício eu acredito que esteja na lista, né? Não precisa... Esse aqui não é para entregar nem nada, não, né? Possivelmente eles estão contemplados lá na lista de alguma maneira. Dúvidas na aula de hoje? Foi mais exemplo? Todas. Foi quem que estava... Tinha alguém parafraseando você, William, na aula de cálculo numérico ontem, né? Foi o Célio? Não foi quem, Célio? Você lembra? Perde o amigo, mas não perde a piada, né? Terminou a aula, eu perguntei dúvida, aí alguém falou assim, todas. Eu falei, William 2. A falar em dúvidas, na disciplina de empreendedorismo, o professor está ensinando lá a gente vender sonhos. Se você e alguma massa quiser comprar sonhos, a gente está vendendo.
Tá beleza. Aí, tá vendo mal? Perde um amigo, mas não perde a piada. Tá certo. Verdade. Faz parte. Ah, é triste, né, William? Ai, ai. Mas tá bom. Fazer o quê, né? Vida que segue. O ano que vem tem mais, preocupa não. O ano que vem tem mais. Alguma hora tem que ganhar, né, William? É verdade. Daqui 70 anos pode ser. Não, moço, 70 anos, não, só 50. 70 não, pelo amor de Deus. 50 tá bom, mas para mim ganhando o brasileiro já tá bom, sabe? Vamos Mas ver. se bem que a Copa do Brasil, eu acho que financeiramente é mais lucrativo, digamos, né? É, a mãe de Iná já tá ganhando bastante dinheiro, viu? Tá, né? É. Ai, ai. Eu tô Beleza, com então. 60 com a cara de 30, acho que ainda vejo um brasileirão ainda. Você vai, com certeza, moço. Esse ano nós vamos ganhar, moço. Se Deus quiser. Vamos ver. Ai, ai. Vai ganhar Beleza. sim, ué. Hã? Vai ganhar sim, o Atlético tá lá na frente. Vamos torcer para que mantenha, né, Tatiele? Fé em Deus, Pois né? é. Se não desandar, né? O problema, Deus queira que não. vai ser as naftalinas, né? Ô, Valdo, Naftalina? É, vai pegar as camisas todas que tá no armário para usar. Ah, tá, entendi. Ixi. Se Ô, bem que Valdo. eu não tenho nenhuma. deixa eu te perguntar aqui. Pode falar. Você que é um matemático bom, nós conseguimos calcular a chance do Cruzeiro subir, será, para a Série A esse ano? Ô, moço, acho que nem o Oswaldo de Andrade vai ajudar nesse trem, não, viu? Estatística não é o meu forte, não, na verdade, né? Nós vamos ter que chamar a Maria de Fátima. Isso, talvez a Fátima ajuda. Vai subir. Um dia vai subir. Não preocupa. Vocês ficaram lá e subiram. Exatamente, a gente ficou um ano e voltou no seguinte. Vai mesmo, eu acho que ano que vem o Cruzeiro vai subir para a Série B de novo. Isso. Nossa, Deus, aí você está prevendo que vai cair para C, não fala isso não, isso aí é... Não faz mal, não faz mal. Um dia chega. Ai, ai. É assim mesmo, é a graça da vida. Tem hora que é melhor até zoar o time do outro que vai mal do que o próprio da gente ganhar, né? Tem isso. Eu tenho um sobrinho que ele é afilhado, que ele é cruzeirense fanático mesmo, né? Daqueles que, se não tiver passando, se não tiver condição de assistir na televisão, ele fica com o rádio ligado, né? Para poder escutar o jogo. E aí, ontem acho que o Cruzeiro empatou de novo, né? Contra o Guarani, eu acho. Aí ele fica falando que eu fico monitorando o jogo do Cruzeiro, mas não é porque o aplicativo geralmente ele informa os resultados, né? Eu não paro para poder assistir. Mas aí a gente acaba ficando informado porque o aplicativo fala, ó, o Cruzeiro empatou, perdeu, ganhou e tal, né? Aí ele fica falando que eu fico assistindo o jogo do Cruzeiro para ficar secando, torcendo contra, né? Não tá precisando fazer isso mais, né? O negócio tá... Aí saiu na frente contra o Guarani ontem e depois tomou um empate, né? Eu não vi os gols nem nada, né? Mas pelo menos Ainda bem que você não viu? Pensa no jogo feio. Tá, fez? Você assistiu? Eu não perco meu tempo, não, moço. Você tá doido? Ah, tá. Aí o que acontece? O Cruzeiro saiu na frente, mas tá invicto, né? Parece? Não, perdeu pro CSA, né? Mas ultimamente tava empatando ou ganhando, né? Isso é uma maré. Nossa Senhora. É complicado, né, moço? Se não ganhar do CSA, vai ganhar de quem, moço? Mas vocês lembram o que o Thiago Neves falou antigamente? Eu acho que é por causa daquela praga lá, entendeu? Ele falou, se não ganhar do CSA, vai ganhar de quem? Acho que tem uns 6 ou 7 jogos que o Cruzeiro não ganha do CSA. Tem o Tabajara, né? Tem o Tabajara. O pessoal chegou até a falar pro Cruzeiro jogar contra o Ibis, para ver se... Ibis, né? Que diz que é considerado o pior time do mundo. Vocês povo é covarde, né, moço? Tá bom, então, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima. Até semana que vem. Valeu, professor. Até a próxima, Valdomiro. Tá bom, tem mais, até mais, com Deus. Valeu, tem mais até Luiz, mais. tem mais Até Marcos, mais, gente. tem Valeu. mais Tatiele, Tá, gente. Célio, William, Luiz Gustavo, Dernivaldo, tem mais.